O pastor André Fernandes, da Lagoinha Alphaville, vem a público para esclarecer as coisas após os vazamentos da cobrança de R$ 80 para a camisa de batismo. Ele explica o motivo desse valor e fala sobre o custo da estrutura para poder batizar uma multidão. Da igreja que eu pastorei e de uma base fundamental da nossa doutrina da fé, que é o batismo nas águas, a confissão pública de fé, mergulhar nas águas e esse entendimento que a partir do batismo, quando eu faço isso com temor e com quebrantamento, eu estou deixando a minha velha vida para trás e eu estou nascendo de novo. Eu voltei com a minha família há 3 anos e a gente assumiu essa igreja e a gente tem visto um avivamento que, pelo menos no nosso ministério, a gente nunca viu nada parecido, a gente nunca participou de nada parecido. A gente viu uma igreja ela sair de centenas de membros para quase 20 mil membros em 3 anos. A gente viu um online tocando dezenas de nações e milhares de pessoas nesse período. A gente tem visto milhares de pessoas curadas, a gente tem visto centenas de casamentos restaurados. Os testemunhos estão aí, os frutos estão aí. Eles têm invadido as ruas, eles têm tocado a nação e eles têm transbordado além da nação. Nesse último batismo, inclusive, eu tive a honra de batizar pessoas que vieram de Angola para mergulhar nas águas, porque aceitaram Jesus e começaram a membrar uma igreja e participar da vida de uma igreja a partir de todo o impacto que a igreja online gerou neles. Eu batizei nesse último batismo uma mulher que veio da Alemanha e ela foi curada e ela pegou as malas dela e veio para cá para poder participar desse momento e mergulhar nas águas junto com milhares de outras pessoas. E eu sei o impacto que gera uma fé genuína em Jesus. Eu sei porque Ele me tirou desse lugar. Ele me tirou de um lugar de morte, de pecado, de vazio, e Ele tem me colocado nesse lugar novo. Ele tem me feito descansar em pastos verdejantes. Ele me deu uma casa, Ele me deu uma família, Ele me deu filhos, Ele me deu uma esposa e Ele me deu a oportunidade de liderar uma onda de avivamento. E a gente tem visto algumas críticas, né, desde o início do ano, desde do Vira Brasil. Eu acho que é muito simbólico, né? Não à toa, mas desde o início desse ano para cá, alguns poucos críticos se levantando e batendo, né, em praticamente tudo que a gente faz. Mas no batismo me pegou. Eu confesso que hesitei algumas vezes em gravar esse vídeo, mas no batismo não dá. Falar do batismo não dá. Falar da igreja de Jesus não dá. Você pode até falar da minha pessoa, você pode até falar do meu pastoreio ou de uma pregação, mas falar da igreja de Jesus não dá. A gente tem muita gente envolvida com o coração derramado para manter essa igreja de pé e eu preciso me posicionar, porque a verdade é que quando o pastor ele não ataca o lobo, ele deixa completamente vulnerável as ovelhas. E tem muito lobo, gente, em pele de ovelha, querendo dar uma de preocupado com a igreja de Jesus, querendo, né, se travestir de zeloso, mas na verdade nada mais são do que oportunistas que querem ganhar engajamento porque não tem, querem construir uma voz porque não tem, querem vender os seus produtos através do engajamento do algoritmo e vem nesse ataque à igreja de Jesus uma oportunidade para isso. Primeira coisa que eu queria compartilhar, gente, e trazer clareza e lucidez: a gente nunca cobrou para batizar ninguém. Eu sei que parece ridículo até ter que justificar isso, mas é uma das coisas que a gente tem sido atacado. Talvez por um texto mal escrito, talvez pelo comentário de um voluntário no grupo, até daria margem para isso. Mas eu queria deixar isso claro publicamente, eu queria alinhar o nosso coração e partir desse primeiro ponto principal. A gente nunca cobrou para batizar ninguém. Agora, a gente tem uma camisa que as pessoas usam no batismo e um valor simbólico que ajuda em toda a estrutura do batismo. Eu lembro que quando eu fui batizado, né, numa casa nos fundos, tinha uma piscina e não foram 10 pessoas batizadas ali naquele dia. E aquele dia marcou minha história para sempre. A Kezinha estava lá, a gente já namorava, os meus pais estavam lá, os meus sogros estavam lá. E não precisou de uma grande estrutura, porque não eram 10 pessoas ali naquele dia sendo mergulhadas nas águas. E Jesus estava lá. E o Espírito Santo estava lá. E foi um marco na minha vida. E mudou para sempre a minha história. Mas batizar 2.000 pessoas
2.500 pessoas é algo completamente diferente. A gente precisa de estrutura para todo mundo ser acomodado. A gente precisa de segurança para que isso não gere nenhum transtorno. A gente precisa de enfermagem para que as pessoas não passem mal e, se passarem, a gente possa acudir, como já aconteceu várias vezes. A gente precisa de ambulâncias com estrutura de CTI. A gente precisa de banheiros para que as milhares de pessoas se troquem. A gente precisa de um bom sistema de som para que elas ouçam que a gente está profetizando, orando, cantando. A gente precisa de LED para que os pais consigam ver, mesmo que de longe, os seus filhos no momento que eles mergulham nas águas. A gente precisa de grua e de câmeras para que as pessoas consigam ver ali nos telões o seu familiar, o seu ente querido vivendo esse marco na sua jornada de fé, e também para os familiares que moram longe, em outros estados e em outros países, poderem acompanhar esse marco tão importante. Então sim, como igreja, se isso é um pecado, a gente tem pecado em expressar excelência, porque eu creio que isso faz parte do caráter de Jesus. Eu creio que o reino de Deus é um reino de excelência, é um reino em que não há falta, é um reino em que a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance para que a gente possa oferecer a Ele tudo que a gente tem de melhor. Eu vejo muitos céticos e muitos críticos que não medem esforços para ter tudo que tem de melhor para si, mas eles sempre têm uma crítica maliciosa, eles sempre têm alguma coisa para criticar uma igreja que quer fazer algo excelente. Eu lembro que quando a gente fez o lago, muita gente criticou: para que um lago tão grande? Para que fazer isso agora? Para que investir nisso? E hoje a gente tem tido a oportunidade e a graça de poder batizar mais de 20 mil pessoas nas águas. Ainda esse ano eu creio que a gente vai ter a oportunidade de construir um lago ainda maior. Eu quero viver esse dia em que a gente vai ter lá 4, 5 mil pessoas, quem sabe 6 mil pessoas se batizando numa única tarde. A gente às vezes entra e fica lá 3, 4 horas dentro d'água. Eu quero poder sair lá depois de 6, 7 horas ininterruptamente batizando, porque eu creio que o coração de Jesus fica feliz quando a gente cumpre esse mandamento, essa convocação dele, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de proclamar o ano aceitável do Senhor, de tocar nos enfermos e a partir desse toque eles serem curados. Então, não, a gente não vai parar, não, a gente não vai diminuir, não, a gente não vai recuar, não, a gente não vai diminuir a excelência com que a gente faz, porque a gente sabe para quem a gente faz. Então, que venham milhares e milhares, que as nações sejam batizadas, que pessoas ouçam de outros lugares e venham viver o que Jesus tem feito aqui na nossa igreja em Alphaville, e que os críticos continuem falando, porque você só pode dar o que você tem. Se a acidez é o que você carrega, a acidez é o que você vomita nas redes sociais. Mas isso não vai parar a igreja de Jesus. Se você já participou de algum batismo nosso, se você participa dos nossos cultos presencialmente, é um membro, é um voluntário, se você é abençoado através do meu ministério pessoal, se você acompanha através das redes sociais ou do online, eu queria te fazer esse pedido. Comenta aqui, compartilha, vamos gerar vida. Tem muita gente seca querendo chamar atenção, e a melhor forma que a gente tem para calar essas vozes é a gente gerar vida, falar sobre os frutos, falar sobre os feitos de Deus, falar sobre os milagres, sobre os testemunhos, porque é para isso que a gente foi chamado, tá bom? Último recado, não poderia terminar sem falar sobre isso, senão nosso time jurídico ia me matar. Esses críticos que têm se levantado contra a igreja, eles sabem, né? Já perderam alguns processos na justiça, tanto na vara civil quanto na vara criminal, e eu estou publicamente aqui falando que é um crime de perseguição, é um crime de assassinato de reputação, e publicamente eu estou lembrando mais uma vez, vocês não estão fazendo isso de forma, com ignorância. Vocês sabem o que fazem, sabem por que fazem, sabem o intuito com que fazem, e vão mais uma vez responder na justiça, porque internet não é terra de ninguém. Eu tenho filhos que já acessam a internet, eles leem muitas coisas, eles veem muitas coisas. Eu tenho ovelhas que acessam a internet, eu tenho pessoas que eu toco e ganhei para Jesus pela misericórdia. Ele me deu uma linguagem que alcança lugares que a igreja ainda não tinha acesso, ainda não tinha centrado, e Deus tem me dado essa oportunidade, e a gente não pode se calar. Então, você que tem falado, fale o que você quiser, com total liberdade, mas também entenda que tudo que você fala gera consequências e você vai precisar pagar por elas, tá bom? É isso, Deus abençoe
Em breve eu compartilho aqui a próxima data do batismo. E você que ainda não deu esse passo de fé, tenho certeza que vai ser um marco na tua jornada, vai te marcar para sempre. Em nome de Jesus. Fique por dentro das principais notícias do meio cristão. Quer se manter informado sobre os acontecimentos mais relevantes do mundo cristão? Então inscreva-se agora no nosso canal e receba conteúdos exclusivos, notícias atualizadas e mensagens edificantes. Não perca nada. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé e informação.